Olá, a partir de agora está começando aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, mais uma edição do programa Central do Esporte. Toda terça-feira, você já sabe, 6 da tarde, tem esse compromisso com a gente. E hoje eu já aproveito para escalar a nossa equipe. Professor Gilson Piber, tudo bem? Tudo certo? José Quintana Júnior, tudo certinho? Tudo tranquilo? Vamos para mais um programa, então? O programa cresceu tanto que a gente teve que vir para a arquibancada. Exatamente, agora tem a arena aqui da TV Unifra, é isso? Eu não entendi se a gente veio para assistir, então, né? Por enquanto, não. Vieram para assistir, mas vieram para participar do programa com a gente também, para falar de futsal, de futebol, de rugby, né? Judô, enfim, de todos os esportes aí que envolvem Santa Maria ou santamarienses. E a gente começa falando da dupla Rional, que em mais uma rodada da divisão de acesso, infelizmente acabou decepcionando o torcedor. Gostaria que vocês falassem para a gente, por exemplo, sobre o retrospecto do Riograndense, que jogou em casa, jogo que inclusive o professor Gilson Piber foi comentarista pela TV Guaratã aqui de Santa Maria, e o José Quintana Júnior foi repórter de campo, né? Rádio Guaratã. Na Rádio Guaratã, perdão, transmitindo a partida. E aí, que impressão que vocês saíram lá do estádio dos Eucaliptos no último domingo, quando o Riograndense perdeu por 2-0 para o Pelotas? Olha, Rogério, a expectativa de frustração do torcedor, né, e dos próprios jogadores do Riograndense, técnico Feliciano Correia, se esperava um resultado melhor, uma vitória. O Riograndense fez um bom primeiro tempo, criou oportunidades, parou nas boas defesas do goleiro Igor Raia, né? E na etapa final o Pelotas voltou diferente, trancou o lado direito do Riograndense, que tinha o apoio do Darley, que acabou escolhido pela nossa equipe da Guaratã, o melhor em campo, e fez os seus gols, né? Aproveitou as oportunidades, marcou 2 gols e no aproveitamento, né? Futebol tem aquela velha máxima de quem não faz, leva. Infelizmente, né, Quintana acabou se repetindo e a situação ficou complicada para o Riograndense, porque não faz a lição de casa. Qual é a lição de casa? Vencer os adversários e buscar pontos fora. Então o Riograndense tem essa dificuldade. A última vitória do Periquito foi no dia 1º de maio contra o Rio Grande. De lá para cá não venceu mais. E durante toda a competição conseguiu apenas 2 empates, né, contra o São Gabriel fora de casa e no Rional, no Presidente Vargas, né? Ficou muito difícil a vida do Riograndense. Quem assiste o jogo lá de cima, Quintana, geralmente da cabine, tem uma visão de jogo. Agora quem está lá no gramado, muitas vezes enxerga outras coisas que lá da cabine não é possível. E aí eu gostaria de que você também desse o seu relato sobre a participação do Riograndense nesse jogo, em que o Riograndense tinha tudo para ganhar, teve torcida, fez um grande primeiro tempo, pelo menos foi o que, né, a gente pôde observar da transmissão da Rádio Guaratã. E por que não ganhou o jogo e por que tomou 2 gols no segundo tempo, Quintana? É estranho, assim, porque é o segundo jogo até que a gente observa que o Riograndense ele é superior na primeira etapa e no segundo tempo ele simplesmente para de jogar. O primeiro tempo, o Riograndense foi melhor, mas não foi um jogo fácil para o Riograndense. O Pelotas ameaçou algumas vezes o Riograndense também. Só que quem teve mais chances de gol foi a equipe esmeraldina e o destaque, que o professor Gilson já falou, foi o goleiro Igor Raia. A sensação que eu fiquei da primeira etapa foi, o segundo tempo agora vai sair o gol do Riograndense. Eu fiquei com a sensação que o Riograndense ia, no segundo tempo, pelo menos fazer um gol. E o Riograndense chegou apenas uma vez com essa bola que a gente está vendo do Darley, uma cobrança na trave, por muito pouco a bola não entrou, o Igor Raia tentou alcançar a bola, deu golpe de vista, e aí nesse lance, que teve uma infelicidade do goleiro Feijão, porque a bola provavelmente ia sair, mas aquela coisa de falta de comunicação, né? Ele não sabia se tinha algum adversário do Pelotas vindo no segundo pau, poderia alcançar a bola, e ele tentou fazer a defesa. O campo bastante embarrado, tinha chovido no sábado, a bola acabou ficando na pequena área e o Pelotas fez o gol. Mas a partir do gol do Pelotas, principalmente, o Riograndense não existiu. O Riograndense não ameaçou mais o gol do Pelotas. Aí uma jogada de contra-ataque. Já estava com um homem a menos. O Riograndense, o Jason, tinha sido expulso. E o Adilson Bahia fez o gol. O Adilson Bahia matou o jogo. Mas a sensação que eu fico é a gente analisar taticamente o Riograndense. Aí é mais a praia do professor Gilson. Mas a impressão que eu tenho é que o Riograndense está bem distribuído em campo. O primeiro tempo foi muito bem, né, professor Gilson? Sim. Só que quando o Feliciano Correia ele olha para o banco de reservas, por exemplo, o Dudu Lima, que ele colocou, o americano, o Adriano,
não deram respostas significativas para o time. O time não aumentou a velocidade, o time não aumentou a ofensividade. E a questão física, eu não sei, o Pelotas ficou tranquilo o jogo inteiro e o Rio Grandense morreu no segundo tempo. É que se abateu muito, né? Se abateu muito com o gol tomado, depois teve a expulsão do Jason e o Rio Grandense jogava muito pelo lado direito, né? Com o Darley e o técnico Paulo Porto do Pelotas trancou aquele lado, né? Bateu lateral contra lateral, né? O Vinícius contra o Darley, o Jefferson caía por aquele lado, o João Emir caía pelo lado direito do Rio Grandense de defesa. E o Rio Grandense perdeu essa válvula de escape, né? Essa produção ofensiva pelo lado direito. E o Júnior, o outro jogador, acabou substituído. Ele que jogou, né? Felizmente, aleluia, né? Teve uma oportunidade. Pelo lado esquerdo, ele foi substituído. E o Rio Grandense ficou com muita dificuldade, né? Na criação do meio-campo, depois com um homem a menos, e sofreu o segundo gol no contra-ataque, e daí esmoreceu totalmente. Mas o Júnior saiu bastante cansado, professor. Quando ele saiu, ele correu muito. Bastante. Não, na primeira etapa, ele e o Darley fizeram tabelas que era a válvula de escape, né? Inclusive o Rio Grandense jogou desfalcado de 2 jogadores, o Marquinhos, o Meia e o Thiago Duarte no ataque. Né? Os dois fizeram muita falta. Né? Queria aproveitar rapidinho, sem cortar o teu raciocínio, Quintana, e mostrar de novo o lance da falta do Darley, né? Que me parece um lance assim, e até vou pedir para o Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, rodar, para a gente dar uma olhadinha no lance de falta, né? No primeiro lance, tem essa defesa aí do goleiro Feijão do Rio Grandense, mas tem essa cobrança de falta na sequência do Darley que é impressionante. E aí me parece assim, parece também aquela coisa meio de fase, porque o Darley cobra essa falta, a bola bate lá no travessão e se ela vai de fato no gol, é gol. E não muito depois, né? A gente teve a situação do gol do Pelotas, foi uma falha do goleiro do Rio Grandense, foi né? Com 11 minutos, acho que foi o gol do Pelotas primeiro, né? Olha só, tem esse lance, né? E depois vai culminar ainda nesse primeiro gol do Pelotas. Cruzamento do João Emir lá pelo lado esquerdo. E aí até que parte, esses dois lances que a gente acabou de ver, isso reflete daqui a pouco aquela questão de fase, de que nada dá certo, ou que tudo conspira contra. E aí... É uma ducha de água fria, você fica tentando, criando oportunidades. Né, o goleiro Igor Rayan, né, ele aparece com uma touca branca, porque no primeiro tempo ele teve um corte no supercílio direito, né, botou o curativo e botou aquela touca. Né, foi a principal figura no primeiro tempo. E era interessante que, além das defesas, ele era o armador do Pelotas, né? Toda a conversa de meta ele lançava direto ao ataque do Pelotas. Se notava que era uma jogada ensaiada, não era simplesmente É uma equipe muito alta, muito forte, né, e procurou na bola aérea surpreendeu o Rio Grandense. O que o Pelotas, que jogou aqui contra o Rio Grandense no domingo, demonstrou de diferente em relação ao Inter de Santa Maria quando era treinado pelo Paulo Porto? Porque foi o Paulo Porto que comandou o Pelotas nesse jogo. O que ele demonstrou de diferente na visão de vocês, assim? Eu acho uma equipe mais organizada, né? Mais organizada. Já tinha um bom trabalho com o Pitinini, né? E o Paulo Porto ajustou essa equipe no intervalo, né, trancando o lado direito do Rio Grandense e jogou pelo contra-ataque. Jogou pelo contra-ataque por uma falha do Rio Grandense e teve êxito. E até uma informação, o afastamento do Agenor Pitinin, segundo o site do Pelotas, é por motivos de saúde. Muito bem lembrado isso, Quintana. Ele não teria sido demitido pela questão desses resultados que a gente chegou até a acreditar no último Central do Esporte. Ele foi afastado e existe um agradecimento ao Agenor Pitinin no site do Pelotas, em função do problema de saúde, que eles não divulgaram qual foi. A gente até fica assustado, né? Porque não é comum um treinador abandonar o time no meio do campeonato. E aí assumiu o Paulo Porto. E o Pelotas não marcava gols há 5 partidas. E a última vitória do Pelotas foi contra o Rio Grandense na Boca do Lobo no final de abril. Né? Então, são detalhes. São detalhes. Né? Só que me chamou a atenção em relação a os adversários, e aí é a questão da qualidade mesmo de grupo, né? O time do Pelotas ele é mais homogêneo. Ele tem peças, por exemplo, se tu nos perguntar quem foi o destaque do Pelotas, provavelmente o Adilson Bahia, atacante com bastante velocidade. Na primeira etapa, o Igor Rayan. Tem uma zaga forte, né? A zaga com certeza, o Eduardo Praz.
e o Bispo eram muito tranquilos na defesa, mas o Léo Mineiro, bom centroavante, fez o primeiro gol na falha do Feijão, o Adilson Bahia, velocista, no meio o João Emir, que o Giovani... Articula o jogo. O Giovani, número 10 também, e tinha o Jefferson, que era um volante que muitas vezes chegava ao ataque também. E o Rio Grandense dependia muito do Darlin e do Júnior. Fez muita falta a figura do meia, do Marquinhos. A gente viu o Juliano muito abaixo. Não foi uma tarde boa do Juliano. O Gustavo Sapé, no primeiro tempo, até conseguiu aparecer com essa triangulação do Júnior e do Darlin, mas na segunda etapa também não. Então, muito abaixo, as peças do Rio Grandense não eram homogêneas. Era o Darlin se destacando, o Júnior, o Luan muito abaixo, o Dudu Lima não entrou bem. Então, e essa questão da formatação, é mais difícil tu marcar um time. Isso que o professor falou do Paulo Porto é perfeito. Ele trancou o quê? A opção de qualidade do Rio Grandense. Era mais difícil marcar o Pelotas, pela essa questão das opções de qualidade, né? Vamos começar a falar um pouquinho de Inter de Santa Maria. E enquanto eu dou um tempinho para vocês pensarem, eu queria mostrar uma coisa aqui, e vou pedir para o Robson. Eu estava observando, a gente chama o professor Gilson Piber de professor. Olha quantas anotações a gente encontra no caderno do professor Gilson. Eu quero mostrar isso para o pessoal de casa, né? até para a gente saber qual é a câmera que eu mostro. É muito garrancha. Na câmera do Márcio aqui, ó. Olhem quantas anotações a gente tem aqui, ó. Vamos chegar um pouquinho mais perto aí, Márcio? Aqui tá bom? Olha aqui, ó. Por que a gente sabe das estatísticas? Aliás, o professor Gilson Piber sabe das estatísticas, quantos gols marcou, o último jogo e tal. Tá tudo aqui, ó. E eu fico impressionado com isso, porque, olha... Como é que ele se entende no meio de tanto rabisco, né? O professor Gilson Piber é aquele colega que, assim, ó, é gente boa, tudo, mas tu jamais vai se colar dele, porque não dá pra entender a forma que ele se organiza ali. Tem tudo aqui, mas eu confesso pra ti que... Não, e vou fazer uma revelação ainda. Por várias vezes eu já tinha acompanhado no Central do Esporte o professor Gilson, sempre com as anotações dele, e eu ficava olhando a distância, né, naquele formato que a gente tinha anterior do estúdio, e olhava e ele anotava e tudo mais, e como é que esse cara sabe tantas estatísticas? Está tudo explicadinho ali pra gente. Nosso Joel Santana. Exatamente. Professor Gilson Piber, o Inter de Santa Maria foi lá e acabou com aquela série de empates. Terminou a empatite do São Gabriel. Exato, né? do São Gabriel. 12 empates. E assim, de uma maneira que ninguém queria. Rapidinho, são quantos empates mesmo do São Gabriel, Quintana? 12. Por que são 12? São 9 empates na primeira etapa, mas há uma confusão na informação porque muitas pessoas têm como fonte de informação o site da Federação Gaúcha. Que não foi corrigido. Quem vai no site da Federação Gaúcha vai lá e encontra 8 empates na primeira fase e 2 na segunda, o que daria 11 empates. Só que todos os times têm 12 jogos na primeira fase. E o São Gabriel e o Rio Grandense aparecem com 11 jogos, ou seja, falta um. E tu indo rodada a rodada, a gente deu o trabalho ontem de conferir, somar os empates, para estar todo mundo dá a informação de 11 empates, rodada a rodada, sumiu o jogo São Gabriel e Rio Grandense, que foi 1-1 em São Gabriel, e ou seja, então tem um empate a mais. Então o São Gabriel empatou 9 no primeiro turno e 3 agora nesse segundo turno, que dá um total de 12 empates. Bom, acabaram os 12 empates lá, a série de empates do São Gabriel, professor Gilson Piber, e de uma maneira que o torcedor do Inter de Santa Maria não queria ver o Inter de Santa Maria vencer, óbvio, mas tomou 3-0 lá. Mas nós falávamos, né, que a dificuldade maior seria do Inter SM contra o São Gabriel, né? No programa que dia falou-se no Pelotas. No Pelotas. No Pelotas. Mas, na verdade, os dois. A gente sabia que os dois seriam difíceis, né? E o Inter SM, pelas informações, também criou oportunidades, mas não fez os seus gols. E amargou uma derrota contundente, né? 3-0 é um resultado amargo, né? E o São Gabriel, com esse resultado, já é o vice-líder do grupo. 6 pontos, né? E vai decidir com o Pelotas jogando em São Gabriel. Um detalhe em relação ao São Gabriel é que raramente se colocava ele como favorito nessa fase pela questão da pontuação na fase anterior. Tínhamos o Pelotas em primeiro e o Guarani de Venâncio Aires, que o professor Gilson Piber já havia apontado na primeira fase como o time mais organizado, mesmo ficando atrás do Pelotas na classificação. Só que o São Gabriel não perdeu desses times. O São Gabriel não perdeu para o Pelotas, o São Gabriel não perdeu para o Guarani de Venâncio Aires. Não vinha vencendo, mas também não perdeu para esses times mais Importante fortes. esse retrospecto. O São Gabriel marcou três gols contra o Inter SM e não sofreu nenhum gol nessa segunda fase do Pentagonal. E no outro grupo, o São Luís também não sofreu nenhum gol. O que mostra a força defensiva. Tá aí nas estatísticas defensiva. Aí, tá anotadinho aí também? Olha só. Essa aqui eu ouvi. O Gelson Conte, que é o atual técnico do São Gabriel, será que ele estava, digamos assim, impressionado por essa série de empates e daqui a pouco, se ele não vencesse, a direção lá do São Gabriel poderia modificar um pouco, fazer o que
as direções aqui da dupla regional fez, de trocar a comissão técnica e tal, porque eu lembro que o Carlos Moraes, que estava no comando do Glória e que no ano passado ajudou o São Gabriel a sair da segunda divisão para disputar a divisão de acesso, acabou sendo demitido pelo Glória até de uma maneira surpreendente, né? Será que daqui a pouco não estava rolando aí nos bastidores uma troca de técnico lá por São Gabriel? A gente não sabe, a gente não vive o dia a dia lá, mas é uma especulação, é um assunto que eu trago para a gente debater aqui. Eu acredito que se o São Gabriel tivesse perdido, né, a situação do Gelson Conte teria ficado complicada. Né? Mas a vitória agora dá um respiro para ele, até porque agora o São Gabriel na quinta-feira recebe o Rio Grandense e vai ser um jogo Copa do Mundo. Exatamente. Vamos aproveitar agora, vamos mostrar a tela com os próximos jogos aqui, ó, para você de casa ver também. Professor Gilson Piber, ajuda a gente aí, o Quintana também. Quinta-feira, 8 da noite no Presidente Vargas, né? O Inter SM com o Guarani, o Inter jogando as suas últimas esperanças aí, e o Guarani vem disposto a conseguir no mínimo um empate ou até a vitória para confirmar a vaga. A vitória, exatamente, a vitória confirma a vaga do time de Venâncio Aires. E na quinta também, 8h30 da noite, lá no Silvio de Faria Corrêa, em São Gabriel pega o Rio Grandense. São Gabriel com a vitória se mantém na vice-liderança, também é outro jogo, Copa do Mundo. E o Rio Grandense, da mesma forma que o Inter SM, joga, né, os seus últimos cartuchos, como a gente diz, né? Sim. Quem é que tem o jogo mais difícil na rodada? Mas de novo essa pergunta? De novo, claro. De novo, Não, faz parte. Eu acho que agora é o Rio Grandense. É o Rio Grandense porque o São Gabriel vem super, hiper motivado pela vitória sobre o Inter SM e vai com tudo para cima do Rio Grandense. Tu falou de novo essa pergunta, mas eu quero saber quem é que tem o jogo mais difícil, Quintana. Eu vou ser bem honesto, eu acredito que seja o do Inter, por incrível que pareça. Não é a maneira de discordar, eu mas eu gosto mas de o programa é de debate também, né? Na verdade, assim, ó, pelo retrospecto, os dois times de Santa Maria têm jogos difíceis e eu não acredito honestamente, muito difícil a vitória dos times de Santa Maria. Mas o Guarani é a melhor equipe do grupo. Justamente o professor falou em relação à equipe mais equilibrada. E o Guarani vem sem pressão nenhuma. O Guarani vai jogar em cima do erro do Inter. Aliás, esse segundo turno vai ser muito interessante a gente observar a forma que o Guarani vai jogar. O Guarani de Venâncio Aires, né? Porque eles vai assim, vir na boa, né? Exato. Provavelmente vai testar alguns jogadores. Provavelmente. Claro, primeiro vai garantir a classificação. E por isso esse é o primeiro jogo. Provavelmente eles vão vir com esse objetivo. Mas vão testar algumas opções. Daqui a pouco um jogador mais jovem que não começou jogando, entrou no segundo tempo. Vamos ver como é que ele inicia uma partida. Um lateral, um atacante, enfim. O Guarani vai fazer algumas experimentações a partir do momento que garantir a vaga nessa segunda fase, perdão. O Guarani tem em casa, né, vai ter em casa no retorno o São Gabriel e o Pelotas. E joga fora contra a dupla Rio-Nau. Mas vem especular jogo. Não, e eu acho que é a melhor situação, e dá para dizer até que é a melhor situação a partir de agora também a gente aproveitando para dar uma olhadinha na classificação, né? Depois de todas as rodadas, olha só. O São Gabriel joga pressionado, tem que ganhar, o Guarani não, e essa falta de pressão faz o Guarani jogar tranquilo. Ele vai jogar em cima do erro do Internacional. Mas o São Gabriel tirou um peso enorme das costas aí, mas precisa não ganhar, ganhava, né? Porque ele corre o risco se o Pelotas, que folga nessa semana, ganhar no fim de semana, e na rodada que o São Gabriel folgar, o Pelotas ultrapassar o São Gabriel e jogar por empate, né? E o Pelotas pega o Inter SM domingo lá em Pelotas. Guarani com 10 é o líder, o São Gabriel com 6 está em segundo lugar, o Pelotas é o terceiro com 5, Rio Grandense com 2 é o quarto colocado, o Inter SM com 2 pontinhos também é o quinto. O que diferencia a dupla regional aqui é o saldo de gols, o Rio Grandense na verdade, sofreu 2 gols a menos. Deixa na tabela aí, Robson, por gentileza. Dá uma tristeza, né? Olhar ali nenhuma vitória da dupla regional, né? Complicado, né? E aí que está o ponto que eu ia colocar. Em primeiro lugar, só lembrando que nessa fase classificam 2, sempre reforçando isso. Hoje o São Gabriel seria o segundo classificado, o Guarani despontou na frente. Robson, mostra para nós ali a tabela de classificação, por gentileza. Só para a gente explicar, porque o pessoal às vezes acha que a gente está sendo muito negativo por falar que os times da dupla regional estão praticamente desclassificados. Qual é a situação? Se para o Rio Grandense obter a classificação, ele precisa que o Internacional vença também no seu Gerson Piva. Porque ele precisa tirar pontos do Pelotas São Gabriel. E o Rio-Nau depois, no dia 7 de junho, é nos Eucaliptos. Só que daí, se empatarem, os dois morrem abraçados. Não, exato, só que isso que eu digo assim, ó, não adianta, por exemplo, vai que um dos dois ganhe 3 partidas. Vamos pensar muito positivo, coisa que eles não fizeram no primeiro turno, mas vamos pensar positivo. Se o Rio Grandense consegue as 3 vitórias e o Internacional perde para o Pelotas e São Gabriel, não adiantou nada.
ou o contrário, se o Internacional consegue as 3 vitórias e o Rio Grandense perder para o Pelotas e São Gabriel, também não adianta ir mais para o Guarani ali, porque o São Gabriel e o Pelotas se enfrentam e ainda enfrentam o Guarani. Um depende do outro, mas primeiro tem que fazer a lição, né? De casa. Tem que conquistar pontos. Mas tem um detalhe também, né? Sendo bastante otimista, talvez, se a dupla regional vencer os seus jogos da quinta-feira, aí, como diz aquele ditado, preteia o olho da gateada. Embola tudo. Exatamente, a dupla regional vai para 5 pontos, né? Apesar de ter um jogo a mais, mas vai para 5 pontos, coloca, enfim, vai armar um circo para isso aí, né? Eu diria o seguinte, se por acaso eles chegam a fazer o crime e o Pelotas no fim de semana confirma, eles abrem caminho para o Pelotas se classificar. Se eles segurarem o São Gabriel, provavelmente o Pelotas consegue. Mas é o velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora tem que ganhar. Né? Não ganham em casa, vão ganhar fora. É isso que não anima muito, é verdade. Esse é o ponto de interrogação. No momento que vencer, a coisa pode mudar. Pessimismo ou otimismo, eu vou de novo fazer uma pergunta que eu até já fiz aqui no Central do Esporte. Dá para pelo menos um dos dois chegar ou é praticamente só quase que cumprir tabela? Vamos ser bem honestos. Matematicamente, sim. Matematicamente. Mas os resultados até agora não indicam isso. Eu ia dizer assim, ó, tem a resposta racional e a resposta emocional. A resposta emocional é aquela que diz, não, tem que acreditar. A esperança é a última que morre. Ainda tem como obter até 14 pontos, tem mais 4 jogos, né? Um dos dois, porque se enfrentam, né? Mas racionalmente a gente pega as estatísticas. Um time que os dois times não venceram nesse primeiro turno. Um dos dois precisa vencer todas as partidas ou vencer 3 e empatar uma para conseguir se classificar nesse segundo turno. Difícil. Essa cara do Quintana diz tudo, né? Não precisa nem falar mais nada. Não, é que a gente queria estar mais otimista. Claro. Parece, as pessoas dos clubes ficam chateadas conosco. Para namorar a Gisele Bündchen, tem que pegar na mão dela. Se não pegar na mão dela, não vai começar o namoro. Que receita é essa, Quintana? Não tem futuro. Viu só? Só na conversinha não vai. Mas o pessoal dos clubes, a gente sente que eles ficam chateados quando a gente faz essa análise. Mas a gente tem que ser sincero, não adianta a gente também ficar dizendo, não, olha, dá sim, tá fácil. Não, chance há. Mas em cima do que tem feito até agora, se continuar, basta mais uma rodada. Tem a situação seguinte, quinta agora, os dois perdendo, acabou. E antes de pegar na mão da Gisele Bündchen, tem que conversar com o pai dela. Com o pai dela. Não, com o marido lá, o jogador de futebol americano. Não, aí não tem nem conversa. Né? Eu achei que era uma metáfora. Não. Pessoal, vamos fazer um intervalinho, porque depois do intervalo a gente tem o pessoal do rugby. Até eu ia dizer, vamos explicar rapidinho para eles. Em primeiro lugar, que a próxima notícia é muito positiva. Exatamente. Se no futebol tá ruim a coisa, no rugby tá tudo bom. Só que eu vou substituir, né? Vai fazer um intervalo. Eu vou sair da arquibancada aqui, porque vem o pessoal do rugby para reforçar, né? Boa. E aí a gente faz um intervalinho para falar com os campeões do primeiro turno do Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão de Rugby, o Universitário Rugby, que é daqui de Santa Maria, uma excelente notícia para a cidade. 1 minutinho só e a gente já está de volta. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Uma dúvida se transformará em uma ideia, que direcionará a um sonho e se concretizará em uma realização. E essa realização será a maior conquista de sua vida. Para alcançar suas aspirações, você precisa ir além. Vestibular de Inverno 2015. Inscrições de 4 a 29 de maio. Prova única 30 de junho. Centro Universitário Franciscano. Transforme suas aspirações.
Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, neste segundo bloco para falar daquela que foi, acredito, a notícia mais positiva do fim de semana para o esporte de Santa Maria. O Universitário Rugby venceu mais uma partida pelo Campeonato Gaúcho da segunda divisão do Campeonato Estadual de Rugby e sagrou-se campeão do primeiro turno, garantindo vaga já na decisão essa que vai levar a equipe para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Professor Gilson Pedro, vamos apresentar os nossos convidados então aqui hoje? Vamos lá. O Adriano, né? O Adriano dos Santos, joga na posição de oitavo. Tudo bom, Adriano? Tudo certo contigo? Prazer, muito obrigado pelo convite aí. E graças a Deus conseguimos essa vitória e essa vaga já na final. E o Brian é o Scrum Half, é isso, Brian? Isso. E é capitão e técnico do time, tudo bem? É um tudo pouco certo, de Brian? tudo certo. Bom, gostaria de saber de vocês como é que foi a emoção, enfim, o momento vivido por vocês no fim de semana, vencendo mais uma partida. A gente está colocando o placar aqui, ó. Me ajuda aí, professor Gilson. Até para a gente dar uma olhadinha, o resultado. 33 para o Universitário Rugby, Santa Maria, contra 20 Do Guasca. Do Guasca. Campeão do primeiro turno. Campeão do primeiro turno aí. Como é que foi a emoção lá para vocês, Adriano? Esse jogo aí a gente teve, digamos, duas emoções ao mesmo tempo. Porque a gente saiu ganhando e não sei o que aconteceu com o nosso time ali e cedemos a virada. Daí, no momento ali, a gente começou a se olhar assim, quem tá falando errado, a gente pode perder em casa aqui. Conseguimos se acalmar, relaxar, conseguimos a vitória depois do segundo tempo, mas foi do inferno aos céus ali praticamente, porque foi difícil o jogo. Foi assim mesmo, Brian? Foi, é muito difícil tu iniciar um jogo ganhando de um elevado placar, ganhamos de 19-3, aí aos 10 minutos do segundo tempo fica 20-19 pro teu adversário, e a primeira coisa que tu fica pensando como é que tá a outra equipe lá, né, que a gente tava disputando esse título com o Valqueiras, qualquer vitória ou empate nosso a gente seria campeão, só que aí tu ficava pensando, né, daí tu olhava pros teus jogadores e ficava, será que vai dar, será que vai acontecer alguma coisa, porque qualquer erro nosso em defesa poderia aumentar essa vantagem do Guasca para cima da gente, né? Mas deu tudo certo, trabalhamos positivamente, os jogadores foram lá e responderam à altura do nosso escudo e seguimos em frente como campeão. Com o título do primeiro turno. Pesou o valor emocional nesse jogo, assim, por ser o último, jogando em casa, com apoio, né, da torcida, dos amigos, e vocês, né, lógico que queriam vencer para carimbar o título. Eu acho que o emocional falou bem alto, a gente ficou bastante nervoso também por essa questão de estamos em casa, a gente não pode deixar o nome de Santa Maria ali, a gente não podia perder de qualquer jeito, a gente sabia que a gente está levando o nome de Santa Maria, a gente leva o nome de Santa Maria acima de tudo, então eu acho que o nosso emocional ali falou mais alto na hora também. Legal. Brian. Querendo ou não, né, a gente tem hoje em dia um público bem aceitável, bem gostoso de ver, quase 400 pessoas assistindo um jogo de rugby, né? Que é algo pra gente uma vitória. E tu quer sempre que essas pessoas tenham esse gosto como tu, né? Não querem que elas acabem um domingo ruim. Então, pesa pra gente. Então, nossos jogos em casa é uma responsabilidade pra gente. A gente teve a presença das crianças do SESI que estão treinando rugby lá, então elas sabem teu nome, então elas querem ver o teu time ganhar. Então, isso pesa, mas graças a Deus deu tudo certo e vamos em frente. Poxa, bem legal. Vamos dar uma olhadinha, gurizada, aqui na tela de novo pra gente repercutir a campanha de vocês no primeiro turno. E olha, tem cada placar aí, professor Gilson Piber. Não dá pra enfrentar esses rapazes lá não, hein? Olha só, no primeiro turno eles venceram o Antíqua de Pelotas por 37-5. O jogo foi lá em Pelotas, né? Essa partida. Que goleada, hein? Depois vocês venceram o Osório por 31-6. Nova goleada. O Universitário depois fez 10-8 no Valquírias, é isso? Jogo encardido esse. Bem pesado, foi bem... Na sequência, professor Gilson Piber. Venceram o Planalto 27-10, fora de casa. E na última rodada do primeiro turno, a vitória sobre o Guasca por 33-20. Qual o jogo mais difícil? O Valquírias, sem dúvida foi mais... E esse 10-8 aqui? 10-8 foi qualquer erro que desse para qualquer um dos dois times ali podia dar uma virada, então foi bem difícil mesmo. Foi outro jogo que a gente saiu na frente, cedemos empate, a virada para eles e acabou... No segundo tempo a gente conseguiu fazer os 10-8 e ficar pressionando. Foi um jogo de muitos erros, tanto nós quanto eles. Foi um jogo onde o emocional também fez a diferença. A gente
tentava acertar, acontecia erros, eles tentavam acertar, aconteciam erros, né? O Valkyrians provavelmente da segunda divisão é o time mais estruturado, há mais tempo com campo, com treinadores remunerados, então é a equipe de qualidade de planejamento a que vem mais à frente, né? Dentro da segunda divisão. Mas, graças a Deus, nós somos. E só explicando ali, tipo, a gente falou qualquer coisa podia mudar, porque 10-8 é um placar como se fosse um 0-0. Era essa a pergunta que eu ia fazer pra vocês. Se acontecesse um penal e eles convertessem um penal, era 3 pontos, ficava 11-8. Então, o mínimo que ia acontecer era 3 pontos. Então, eles passavam na nossa frente. Então, não podia ter erro nenhum ali. Até legal isso. Vamos explicar pro pessoal de casa como é que funciona a pontuação do rugby? Vocês podem explicar pra gente? Podemos. O try vale 5 pontos, aí tu fez o try, tu tem direito a uma conversão, que daí vale mais 2 pontos. Penal, que pode acontecer em qualquer momento do jogo, tu pode chutar pra fora, ou pedir o scrum. Tu pode pedir também chutes aos Hs, que vale mais 3 pontos também. E quando tá acontecendo o jogo ali, tu pode dar um drop, que é a bola picar no chão e tu chutar, que também vale 3 pontos. E o adversário agora mais complicado, então, no segundo turno é o Valkyrians, lá em Caxias do Sul. E aí vai ser lá agora. Os resultados dele no segundo turno são bem parecidos com os nossos, em cima dos adversários, né? Então é parelho. Então... E é como o pessoal do Guasca falou pra nós ali depois no nosso terceiro tempo. A gente vai fazer de tudo, todos os outros times vão fazer de tudo para que a gente não ganhe esse segundo turno. Então a gente tem que saber que vai vir todo mundo querendo tirar esse título do segundo turno de nós. O primeiro jogo de vocês no segundo turno, a gente vai mostrar pro pessoal de casa aí na tela agora, é exatamente contra o Antíqua de Pelotas. O jogo vai ser no dia 6 de junho aqui em Santa Maria. Um sábado. Exato, e aí a gente aproveita para lembrar que vocês, como campeões do primeiro turno, vão tentar buscar aqui. Inclusive a gente tem aqui já a data, pode ser que essa data mude também, a data da decisão 8 de agosto, né, uma partida única. Campeão do primeiro turno, o Universitário Rugby, contra o campeão do segundo turno. A gente não sabe quem vai ser. Se for o Universitário Rugby de novo, não tem essa decisão e vocês já estão automaticamente na primeira divisão do Campeonato Gaúcho do ano que vem, é isso? E por que só um jogo na final? Por que não 2? É mais pela questão como é a UEFA Champions League, né? Provavelmente esse jogo, se tiver essa decisão, vai ser um campo neutro, né? Onde que a gente consiga abranger o maior público possível do estado, provavelmente seja no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, né? Para que a federação enxergue o que está acontecendo, né? E seja justo, melhor aquele jogo que seja o campeão, né? Se ficar ida e volta, às vezes dá alguma polêmica, às vezes dá cansaço de viagem, dá estresse, então faz um jogo único, faz uma festa grande e aí tá resolvido. Provavelmente vai ter uma partida preliminar, alguma coisa assim? De repente, às vezes, se tiver também a final da primeira divisão, Sul, aí você junta todo mundo para ter um bom público, para aumentar a mídia. Se isso acontecer, vocês tiverem de jogar uma segunda partida, vocês já pensaram em levar a torcida aqui? Você falava que 400 pessoas em média, né? Acompanham os jogos de vocês. Como é que vocês vão fazer para levar todo esse pessoal lá para fazer a diferença a favor de vocês? Um domingo feio como foi esse agora, choveu no sábado, tivemos 400 pessoas lá. Então é um bom público para nós. Não, a gente não pensou. A gente não pensa, né? Às vezes... A gente tá focando um jogo após o outro, não vamos pensar lá na frente, vamos trabalhar, como a gente já estava falando pro Brian, a gente vai trabalhar de tudo que é forma, a gente quer ganhar esse segundo turno também para não ter perigo de ir para uma final e alguma coisa acontecer. Mas se acontecer, né, a gente sabe que tem os fiéis torcedores. Ano passado eles foram com um ônibus até Osório assistir essa final. Agora, tendo mais simpatizantes da gente, provavelmente a gente vai fazer alguma promoção, vai falar com nossos apoiadores, nossos patrocinadores, para que a gente consiga levar esse público mais perto de nós, porque, sem dúvida nenhuma, eles são o motivo da gente continuar nessa luta. A gente não é por mim, não é pelo Adriano que a gente busca resultado, a gente busca resultado por Santa Maria, por quem gosta do rugby, né? Não é algo individual, não é algo egoísta, é algo para a cidade, que a gente quer deixar para a cidade. Quem é que está apoiando vocês aí? É uma caminhada difícil, né? Muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso, mas vocês têm alguns apoiadores. Temos. A prefeitura está nos apoiando bastante agora. A gente consegue ônibus com a prefeitura, ambulância, porque era um gasto. E é a gente que paga, a maioria é estudante, ganha 200, 300, 400 pila ali por mês e ainda tu tem que ir lá pagar a mensalidade pro time, pagar a viagem, jogo, tu tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tu tem que pagar. Então a prefeitura está dando esse apoio.
A Falk A Falk Tintas está nos dando bastante apoio, a Stand English está nos patrocinando bastante, a Associação Amolec também está nos ajudando muito, então a gente estamos conseguindo alguns apoiadores, alguns patrocinadores. O apoio da UFSM, cedendo o centro de eventos para a gente treinar, para a gente jogar, para deixar o material, né, para a gente desenvolver fazer um campo de rugby ali, que agora a gente entrou no projeto, vamos fazer um campo de rugby, então a gente alguns apoiadores estão vindo já. É que sem o apoio, de fato, não se consegue nada mesmo, né? E a gente também tem um pai para nós, que é o seu Ogier, né? Que ele é o que faz contatos pra gente de patrocínio, nos divulga, que nos abraçou, certo? Então todos esses apoios, todos esses patrocínios, sem ele a gente não teria... Uma dúvida que eu tenho ainda, gurizada, a respeito mais tecnicamente sobre o jogo, é preponderante no rugby digamos, a estatura física do jogador, o tamanho, a altura, ou a técnica faz muita diferença? A gente sabe que isso no futebol, às vezes o cara não é tão alto, idem ao Messi, ao Maradona, né? Pimentinha do Sampaio Correia. Olha aí, ó, viu? O professor Gerson Piper sabe de todos os jogadores, é impressionante, é uma enciclopédia. Mas assim, ó, a gente sabe que muitas vezes o tamanho não é preponderante no futebol. Vou pegar como exemplo que é um esporte bastante popular, né? O rugby está se popularizando agora. No rugby, isso é verdadeiro também? Se o cara não for tão alto assim, o cara consegue... O Rogério teria lugar no time? Teria, certo. É isso, eu ia chegar lá, professor, eu ia chegar lá nessa. No rugby tu precisa de todas as estaturas. Todo mundo é bem aceito lá. Desde do baixinho, gordinho, do magrinho, do ágil, do alto. Todo mundo. Se a gente tiver um time só com alto, a gente se dá mal. No nosso time a gente tem jogadores de 1,96 m a 1,58 m, de 135 quilos a 50 quilos. Tem vaga para nós. Tem vaga. É aberto para todo mundo. Cada posição tem sua... o Ralf escreve como o Brian, tem que ser ágil, tem que ser um pouco menor. Por quê? Porque ele vai lá embaixo e tira a bola. Então, de 2 metros vai ficar lento para fazer isso. A gente precisa da agilidade. Então, cada posição tem sua peculiaridade, né? Ótimo, ótimo. O Quintana foi fazer um intervalo, mas ele falou aqui no meu ouvido. Eu vou pedir para que de novo ele fale de novo, porque ele falou uma informação, ele passou uma informação muito importante aqui para mim. Como é que é mesmo, Quintana? Só perde para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas do Campeonato Mundial de Rugby, é isso? Para ver a popularidade do esporte no mundo todo e agora no Brasil isso também está se tornando uma realidade. E só para acrescentar, né, tem um jogador técnico inglês na equipe. Temos outro presente nosso aí esse ano, né? Caiu do céu para nós. Ele tem 31 anos de idade, 27 anos jogando rugby, né? Foi um jogador profissional na Inglaterra, uma das principais equipes de lá, que é o Harlequins. Então, que é algo que provavelmente nós nunca tínhamos conhecido. Como é que é o nome dele? Kevin Richards. Kevin Richards. Já temos o Brian, que não é o Brian Rodrigues, né? O Brian aí, Brian Bax, e também o Adriano. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Central do Esporte, parabenizar vocês por esse título do primeiro turno. Se Santa Maria pôde comemorar algo bastante positivo nesse fim de semana, foi exatamente a vitória de vocês com o título do primeiro turno. Então, agradecer muito ao Adriano dos Santos e também ao Brian Bax, e a gente fica na torcida no segundo turno, não é mesmo, professor? Para que eles consigam, né? Mais uma vitória. Como é que é a segunda divisão? É a divisão de acesso do Exatamente, rugby, né? Exatamente. Será que dá para a gente fazer um time daqui a pouco, professor, jogar lá com eles, hein? Olha, tem o Márcio Santos, tem o Daniel, o Quintana. O Vicente. O Quintana vive o seu melhor momento técnico, né? Daniel Quartiero. Então, eu acho que... Daqui a pouco o Armando Agostini também. Pelo menos. O Felipe Capeleto. Né? O Robson Brilhante. Olha aí, né? Não, será que dá pra gente com uns 20 encarar anos de treinamento, eu acho que a gente consegue jogar. Não, bastante. O número de pessoas a gente viu que tem, né? É só chegar lá, fica à vontade. Tá aberto as portas para quem quiser aparecer e treinar com Quem quiser colaborar com o Universitário Rugby aí, com um telefone para contato. Tenta na página no Face lá, que a gente sempre se comunica por lá. É Universitário Rugby Santa né? Maria. Na página no Face a gente conversa por lá e... A gente está mostrando que a gente está levando o nome da cidade e vamos tentar fazer isso muito mais. Então, quem quiser nos ajudar, estamos de portas abertas. Então a gente vai torcer para isso, porque eu acho que para jogar, não sei, eu acho que não vai dar não. Vamos fazer Adriano, a nossa. Muito obrigado pela participação, Brian também, muito obrigado pela participação e parabéns por esse título do primeiro turno. Vamos fazer um intervalo então, professor? Senhora que manda. Então vamos lá, Central do Esporte faz um intervalo, 1 minutinho a gente já está de volta para falar de muito mais esporte aqui de Santa Maria.
Uma dúvida se transformará em uma ideia, que direcionará a um sonho e se concretizará em uma realização. E essa realização será a maior conquista de sua vida. Para alcançar suas aspirações, você precisa ir além. Vestibular de Inverno 2015. Inscrições de 4 a 29 de maio. Prova única 30 de junho. Centro Universitário Franciscano. Transforme suas aspirações. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro. Cuide das nossas crianças. Com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E nesse terceiro bloco, colegas de programa, vamos falar aí de judô e também de futsal. Começamos pelo futsal, que a gente até comentou durante a semana, né, que o adversário do União Independente Futsal aqui de Santa Maria pela Série Bronze seria a Associação Desportiva Hip Hop, que o União tinha que cuidar para não dançar. E parece que o União dançou mesmo, porque vencia por 3-1 e nos últimos 3 minutos acabou tomando 2 gols e cedeu um empate em casa. Esse resultado foi ruim, né? Empatar com lanterna da chave foi complicado. Vencia por 3-1, né? E a equipe de Salto do Jacuí, né, acabou colocando o goleiro Linha, né? E o União enfrentou dificuldades aí na marcação e cedeu, né? Cedeu 2 gols. E o empate de 3-3, né, não teve um sabor legal para o União Independente nessa rodada. Sim, foram 2 gols do Guto, só para o pessoal de casa ter uma ideia. O Guto marcou 2 gols, o União abriu 2-0. Aí o time de Salto do Jacuí descontou para 2-1. Mas o Roger foi lá e fez 3-1 para o União. E o resultado seguiu assim até os 17 minutos e 58 segundos do segundo tempo. E aí nesses segundinhos aí, né, desse terceiro minuto final, a equipe descontou para 3-2 e aí no finzinho do jogo ali, faltando 1 minuto, veio o terceiro gol da equipe lá de Salto do Jacuí. E com isso a gente tem a classificação da Série Bronze. A FF segue em primeiro lugar, venceu os 4 jogos a FF, hein? 12 pontos. É o Fortaleza dos Valos, né? A Associação de Augusto Pestana lá é o segundo colocado com 9. Aqui, esse terceiro colocado já suscitou, inclusive, uma discussão aqui nos bastidores do programa, porque ali está escrito Sassi, né? Mas lê-se Sazi, com 7 pontos, e quem disse que é Sazi, sabe quem que é? É o Daniel Quartiero, que é o nosso colega aqui da TV Unifra, e ele é natural de Selbach, e a Sazi é a Sociedade Atlética Selbach. Então, se ele está dizendo que é Sazi, né? Eu não discuto mais, eu só voto vencido, o cara mora lá, né? O cara é de lá, né, professor? É de lá, sabe, então... Então, se ele sabe, tá sabido, que eu assino? Né? Um abraço para o Daniel Quartiero. Sazi, então, em terceiro lugar com 7 pontos. Quarto colocado, Horizontina com 6. Quem é que é o quinto ali, José Quintana Júnior? Tu não sabe ler, rapaz. Tá escrito na tua frente aí. Fala para nós aí, Quintana. É o nosso União Independente, né? Que podia estar com 8 pontos, né? Aliás, com 7 pontos, 7 pontos, tivesse vencido. Dividia o terceiro lugar com a Sazi. Exatamente, se tivesse conseguido segurar essa vitória, estaria em terceiro lugar empatado com a Sazi, né, não, Sassi. Enfim. Sexto colocado, Figueira com 4, sétimo colocado, Associação Cerro Branco de Futsal com 4 pontos. Não, é a CBF de Carlos Barbosa. Exatamente, bem lembrado, professor. E o oitavo é o Jaquitaquivá, de 3 pontos. Jaquitaquivá é o próximo adversário do União, né, do União Independente Futsal, e o União depois joga ainda outro jogo fora de casa. Sabe contra quem? Adivinha. Contra a Sazi. Exatamente, é o adversário, contra a Sazi lá em Selbach.
Um detalhe interessante é que o União, mesmo empatando nessa rodada, ele ganhou uma posição, porque ele estava em sexto com né? 4 pontos. Né? Sexto com 4 pontos, ele empatou e ainda assim ganhou uma posição, né? Subiu uma posiçãozinha ali. Lembrando que a gente mostra aqui para você os 8 primeiros, ou seja, os 8 primeiros que passam a próxima fase para depois fazer aquele tradicional confronto de mata-mata para ver quem vai chegar, né? As fases de semifinais e, consequentemente, as finais da Série Bronze do Estadual de Futsal. Mais alguma coisa de futsal, pessoal? Era isso, né? A gente está na expectativa de ver a União Independente aí conseguir confirmar a vaga nessa fase. E vamos ver agora como é que a gente podia montar uma equipe para ir para a Selboc lá para ter certeza como é que se chama o adversário, né? Dá para encarar essa, será, professor? Não, dá para encarar, mas o anfitrião não já é da nossa casa aqui, né? Então acho que fica legal, tá tudo em cima. O Daniel Quartiero de técnico, será ou não? Eu não sei. Chefe da delegação. Pode ser? O Daniel foi acusado de ser teimoso, mas ele mandou um recado para vocês. Teimoso é quem teima com o alemão, que ele não é teimoso, tá? Não precisa falar mais nada, né, Quintana? Fechou. Vamos então para o judô, porque a Confederação Brasileira de Judô já anunciou os atletas que vão representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano, né? E a gente tem aqui na tela mais uma grata surpresa. O Pan-Americano acontece em Toronto, né? De 11 a 14 de julho. E aí a gente tem ali a Natália Brígida, a Érica Miranda, a Rafaela Silva, a Mariana Silva, a Maria Portela, a Mayra Guiar e a Maria Suelen Alterman, do time feminino. No time masculino, o Felipe Kitadai, o Charles Chibana, o Alex Pombo, o Victor Penaiber, o Thiago Camilo, o Luciano Correia e o Rafael Silva. A nossa grata surpresa, quer dizer, nem tão grata assim, né? Porque a gente já torcia pela Maria Portela e tinha quase certeza de que ela seria convocada. A Maria Portela hoje é a primeira colocada do Brasil no ranking mundial na categoria até 70 quilos feminino. Tá aí a Maria Portela, que é de Júlio de Castilhos, ela luta pela Sojipa e está lá, né? Vai disputar aí o Pan-Americano do Canadá, então na categoria média até 80 quilos. Não surpreende essa convocação, né? Não, até pela informação que tu passaste há pouco, né? Ela é a brasileira melhor colocada no ranking categoria 70 quilos, no ranking mundial ela é a 20ª colocada. A gente enfatiza muito essa questão do ranking, as pessoas ficam, mas 20º lugar, primeiro ranking do Brasil, o que isso importa? Daqui um ano, em maio... 30 de maio, Quintana. Até dia 30 de maio, então melhor dizendo, praticamente um ano mesmo, né? Exato. Vai sair a lista dos atletas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E o melhor colocado em cada categoria será o representante. E hoje a Maria Portela, ia falar da Mayra Guiar, que é colega dela, né? Que é de Porto Alegre, né? Isso. A Maria Portela hoje lidera no ranking nacional, é a brasileira melhor colocada no ranking na categoria 70 quilos. No ranking mundial ela é a 20ª colocada. Ou seja, se fosse hoje, ela seria a atleta a disputar a Olimpíada. A representante do Brasil na categoria 70 quilos. 70 quilos, exatamente. É legal, né? Ver a Maria Portela no top do judô brasileiro e, vamos dizer, mundial. Né? E o que mostra que um trabalho social bem feito aí, como foi o projeto Mãos Dadas aqui em Santa Maria, que prossegue com a professora Aglaia Pavani, tem efeito. Gilson, eu acho que agora, o esporte geralmente é um programa descontraído, a gente brinca muito, se no ar a gente brinca, no fora do ar é pior ainda, né? Porque a gente tem uma amizade muito grande entre nós todos, com os nossos colegas, o Márcio, o Daniel que está aqui, o Robson lá em cima. Mas uma coisa que o esporte, que a gente tem que levantar uma bandeira muito séria, é que se não for o esporte, muitas dessas crianças, desses jovens não têm uma outra oportunidade. A gente vê hoje tantas notícias ruins sobre violência, os bondes, brigas, mortes, drogas, e a gente vê alguns projetos como esse. Está aí a Maria Portela, está aí os Irmãos Ribeiro. São 2 projetos de Santa Maria. Eles são enraizados aqui, por sinal, os Irmãos Ribeiro também não são daqui, né? Se enraizaram aqui. E a Maria Portela é outro caso. E é por isso que a gente bate e fica tão chateado quando a gente vê o futebol, que é o esporte popular. Cadê aquela formação dos atletas desde 5 anos, 7 anos de idade, 10 anos, a oportunidade para essa gurizada? Quantos talentos e quantas situações onde esses jovens poderiam se afastar do mundo que a gente não gostaria de vê-los, talentos, por falta de oportunidade. E esses jovens, como a Maria Portela, que tem 27 anos, mas que nasceu num projeto daqui, e os Irmãos Ribeiro, são a prova de que a gente tem sim
que investir no esporte. Esse é um dos nossos papéis aqui, incentivar Fecha com o relator. E eu já aproveito, inclusive, Quintana, para incluir dentro dessa tua linha de raciocínio, o rugby, por exemplo, que era o assunto do nosso bloco anterior, já falava, né, que a gurizada do SESI lá, né, já está lá acompanhando para ver como o esporte ele consegue atrair a atenção das crianças e daqui a pouco conscientizar a criança de que o esporte sim é um caminho ideal, assim como a educação, né? E até, digamos, até uma década atrás ou uma década e meia atrás acreditava-se que somente a educação seria capaz de socialmente transformar o cidadão e tudo mais, mas hoje a gente percebe que não, que o esporte também é um caminho que pode levar. Porque o esporte é educação. O que o esporte nos ensina? Em primeiro lugar, tu não vai a lugar nenhum sozinho. Porque mesmo que seja um esporte individual, o tênis, por exemplo, tu precisa de um professor, tu precisa de alguém para treinar, tu precisa do fisioterapeuta, tu precisa do nutricionista, precisa do psicólogo. Até do adversário. Exato, e o adversário, o sparring. Então, assim, mesmo o esporte individual, tu precisa de toda uma equipe. E o esporte coletivo, como é o rugby e o futebol, ninguém ganha nada sozinho. Então, mesmo aquela pessoa que não for atleta profissional, vai aprender que para se dar bem, ele vai ter que ser solidário, vai ter que ser colega, vai ter que ser disciplinado e, principalmente, aquela questão de sempre acreditar que é possível, de lutar. O esporte ensina muita coisa para a vida. Então, mesmo as pessoas que não vão seguir carreira, elas aprendem com o esporte. A ganhar e a perder. E principalmente a perder, né? Elas vão aprender pro dia a dia, sabe? Então, o esporte ele é uma base que tem que ter na vida de todo mundo. E já que estamos falando de projeto social no esporte aqui em Santa Maria, eu aproveito para falar da AVF, né? Que também tem esse cunho, que também é uma equipe coordenada, enfim, pelo professor Jean-Pierre Ávila representou Santa Maria nesse fim de semana. Tem os mais núcleos também pela cidade. Exatamente. E nesse fim de semana representou Santa Maria, né, numa competição em Porto Alegre. Copa Cláudio Braga. Que sábado é a tradicional domingo, Copa RS, né? No Grêmio Náutico União. Enfrentou, inclusive, o time da casa, né? O Grêmio Náutico União, a Sojipa e a UPF, né? De Passo Fundo, né? Ficou em terceiro lugar, né? Perdeu para Passo Fundo e para o União, mas ganhou da Sojipa. Olha, a Sojipa sempre faz... Então é um trabalho interessante aí do Jean-Pierre Ávila, contou com o Juliano Guimarães como auxiliar técnico. Está de parabéns, né? A equipe feminina, adulta, da AVF, Associação Vôlei Futuro aqui de Santa Maria, que também faz um trabalho muito legal, com projeto, né? Tudo nos bairros, né? Bonitinho, organizado. E é por busca aí, né? a popularização do vôlei aqui, né? Além da modalidade profissional que eles disputam, o Campeonato Gaúcho, tem as categorias de base e os projetos sociais, núcleos, né? Que eles vão nos bairros, né? Ensinando vôlei para a meninada e ainda por cima trazendo talentos para o esporte. Fica o convite para o Jean, né? Que já estamos em maio, não apareceu aqui ainda no Central do Esporte esse ano, né? Em breve ele vai aparecer. Não, ó, Jean, as portas sempre estão abertas para ti. Aqui a gente fez o clipe de fim de ano da AVF, em parceria. Ficou muito bonito. Né? Ele gostou bastante e foi um trabalho conjunto. Foi muito legal, sabe? Mostrar um pouquinho desse projeto, fazer o vídeo de fim de ano. E aí fica o convite. Nós estamos em maio, está na hora de a gente mostrar o projeto, o calendário de eventos da AVF para esse ano. Né? Tá certo. A cidade tem potencial esportivo. Tem, né? Tem potencial esportivo. Falta um empurrãozinho, né? Empurrãozinho maior do poder público, que já auxilia dentro das possibilidades, e das empresas, dos apoiadores, cada um dando uma contribuição. Né? Com certeza. Isso está evidente. Já na reta final do programa, eu quero lembrar que nesta quarta-feira, dia 27, é o dia do desafio. Né? E aí todo mundo está convidado lá para praticar pelo menos 15 minutinhos de exercício físico com amigos, sozinho, na turma, no local de trabalho, e avisar o pessoal da Secretaria Municipal de Esportes, porque Santa Maria este ano está concorrendo contra a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, no dia do desafio. Então aí depois eles fazem lá a contagem para ver quem pratica mais, quem pratica menos, para ver se Santa Maria venceu ou não aquele desafio. O José Quintana Júnior deu uma risadinha aqui para mim, o professor Gilson Piber também. E eu vou falar da minha atividade. Eu acredito que eles devem estar me olhando. Quero saber o que o Jareta vai fazer para participar do dia do desafio. Eu tenho um desafio para ti. Vamos lá. Eu jogar tênis 15 minutos comigo, Márcio, já que no último programa ele debochou da nossa performance, né? 15 minutos nós fazer uma partida de tênis, vamos ver quanto que é o placar. Tá, negócio fechado então. Fechado, e as imagens a gente vai mostrar na próxima terça-feira aqui. Eu estarei na pista da Brigada amanhã das 9 às 10, né, fazendo a minha caminhadinha tradicional com o professor Mauro Bortolotto. Mais umas imagens que nós temos de dar um jeito de mostrar aqui no Central do Esporte. Não, mas acho que só para reforçar, o mais importante é que a competição com o município A, B, X ou Z é incentivar a sair do sedentarismo, o esporte, a prática do exercício físico. Isso para a saúde é fundamental. O Rio Grande do Sul é o estado com maior obesidade no país.
Então a gente tem que mudar a nossa cultura. E a criançada, né? A criançada também. E não é por nada que o Rio Grande do Sul é também um estado no Brasil com o maior número de cidades que vão participar do Dia do Desafio na edição 2015. Nada mais, nada menos do que todas. 497 cidades. Que legal essa iniciativa, né? Muito bacana. Joia. 15 minutinhos, então, pessoal, nesta terça-feira, para todo mundo chacoalhar um pouquinho. Nesta quarta-feira, para chacoalhar um pouquinho o esqueletinho. Gilson Piber. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pela participação aqui no programa. José Quintana Júnior. Vou vencer você e o Márcio, nosso cinegrafista. O Márcio agora ficou surpreso. Tá registrado, vai pro ar, não te preocupa. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação. Até a próxima terça-feira e você está convidado para acompanhar não só pelo canal 15 da NET, mas também pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Acessa lá, um grande abraço a todos e até a próxima terça-feira.